Mateus 13, 24 até o versículo 30. A parábola do trigo e do joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou boas sementes nas suas terras. E certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram, as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. E então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Amém? Feche os teus olhos e oramos ao Senhor neste momento. Você quer ouvir a palavra do Senhor falando contigo nesta noite? Então agora é o momento de você orar e de pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha falar com você através desta palavra. No nome de Jesus Cristo, rendemos glórias, honras e louvores ao teu nome. Ah, Senhor, nós expressamos a gratidão por estar aqui nesta noite na tua casa. E oramos juntos, Senhor, em favor daqueles que não puderam estar na tua casa por razões justas que o Senhor conhece, e clamamos por misericórdia em favor daqueles que por outras razões que também conhecem não estão na tua casa nesta noite. E peço, Senhor, humildemente ao teu Espírito Santo, como já tenho orado e tenho clamado e pedido aqui, Senhor, que a minha vida nesta noite seja um instrumento para reproduzir toda a boa palavra que o Senhor tem para a tua igreja, e que toda honra e louvor sejam dadas somente ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, no capítulo 13 de Mateus, ele tem ao todo 7 parábolas. A gente poderia dizer que o capítulo 13 de Mateus é o capítulo das parábolas. Ou se a gente quiser também poderíamos dizer que ele é o capítulo das coisas do reino, porque das 7 parábolas que temos no capítulo 13 de Mateus, 6 delas Jesus fala diretamente aos seus discípulos, ensinando acerca do reino de Deus. Ele vai começar estas parábolas sempre dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante. Só para a gente ter uma ideia, nos versículos que nós acabamos de ler, Jesus está comparando o reino dos céus com um homem que semeou boas sementes. Já no versículo 31, nós vamos ver Jesus comparando o reino dos céus com uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. No versículo 33, nós vamos encontrar Jesus dizendo que o reino dos céus ele é semelhante ao fermento que a mulher pega e mistura com 1/3 de farinha para preparar um bolo, preparar um pão. No versículo 44, nós vamos ver Jesus comparando o reino dos céus com um tesouro escondido num campo. E o homem ele vai vender tudo que ele tem para poder comprar aquele campo aonde está escondido o tesouro. No versículo 45, Jesus vai comparar o reino dos céus com pérolas finas. E ele vai falar de um comerciante que também vai vender tudo o que possui para poder adquirir essa grande pérola de valor. E no versículo 47, Jesus vai comparar o reino dos céus com uma rede. E ele vai dizer que essa rede, quando lançada no lago, quando lançada no rio, ela apanha peixes de todos os tipos. Nós não vamos falar sobre
as 6 características do reino dos céus que Jesus apresenta neste capítulo. Eu quero me ater com vocês e falar apenas sobre a parábola do trigo e do joio. E enquanto eu estava meditando nesta palavra, o Senhor me revelou muitas coisas boas sobre ela. Mas para que ninguém diga, pastor, você está saindo fora do contexto, antes eu quero dizer para vocês que esta é uma das únicas parábolas na Bíblia, tem a do semeador também, onde Jesus ele vai explicar para os discípulos o significado da parábola. Então, no mesmo capítulo 13, nós vamos encontrar, a explicação, o significado da parábola do trigo e do joio. E a gente poderia terminar a pregação por aí, porque Jesus ele vai dizer o seguinte: primeiro, o homem que semeia o trigo, ele é o próprio Cristo, o Filho do homem. Está anotando aí? Não perca a linha. O campo que esse homem tem, as terras que ele possui, é o mundo. Aí Jesus continua e fala assim: olha, a boa semente que esse homem coloca nas suas terras são os filhos do reino. E a semente ruim das ervas daninhas, ou também chamada de joio, são os filhos do maligno. Aí Jesus continua e fala assim para eles: olha, o inimigo que veio e semeou o joio, sabe quem é? O diabo. O tempo da colheita, que Jesus fala, olha, deixa ele crescer junto até chegar o tempo da colheita. O tempo da colheita está falando do fim do mundo, quando haverá um julgamento final entre todos os mortos e vivos, e alguns serão direcionados para a vida, aqueles que tiverem. Os trabalhadores que vão separar o trigo do joio não são os pastores de igrejas, tá, gente? Jesus diz que são os anjos, só para a gente entender. Então os anjos é que vão fazer essa separação. A fornalha aonde o joio será queimada é o inferno. E por fim o depósito aonde vai ser armazenado, guardado o trigo, é o reino dos céus, o paraíso onde todos nós estaremos reinando para sempre com o Senhor. Bom, depois dessas explicações, eu acho que eu posso fechar a Bíblia e posso já dar a bênção apostólica e ir embora para casa, porque a explicação está aqui. Jesus já deu, eu já acabei o sermão. Mas não, eu estou apenas começando, porque eu estava meditando nessa palavra e falei: Senhor, por que eu tenho que pregar sobre trigo e joio? E o Senhor então começou a me dar uma revelação dessa palavra, que é bíblica também, e eu quero passar para vocês nesta noite. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que tudo que Deus faz é bom. Tudo. Muitas vezes nos deparamos com pessoas reclamando de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas criticando, dizendo que Deus não faz as coisas certas, porque Deus fez dessa maneira, porque Deus está agindo assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: tudo que Deus faz é bom. Vamos começar pelo início desta parábola. Jesus falou que o homem que semeia a boa semente é o próprio Cristo. É a palavra, o verbo encarnado que estava presente com Deus lá no princípio da criação. Quando a Bíblia diz assim que a terra era sem forma, a terra era vazia, não havia vida, só havia escuridão e um grande abismo cobria toda a terra. E aí surge então quem? O homem, a palavra, o verbo encarnado. E a palavra de Deus diz que Deus então cria os céus e a terra. Ele traz vida sobre esse lugar onde havia o abismo. Deus vai trazer luz. Ele vai separar noite e dia. Como se não bastasse, Deus vai separar a terra em pequenas porções de terra seca,
com rios e mares. Deus vai criar, através da sua palavra, os seres vivos, e vai formar do próprio pó da terra o homem e a mulher. Aí eu pergunto para vocês: Deus é bom ou não é bom? Como se não bastasse fazer toda essa transformação e tornar belo aquilo que não tinha vida, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele vai cuidar do primeiro casal de seres humanos, colocando eles num lugar chamado Jardim do Éden. E nesse lugar era um verdadeiro paraíso, onde as pessoas viviam em harmonia. Eles tinham tudo do bom e do melhor. As coisas funcionavam perfeitamente em harmonia. Todos os dias à tarde, Deus ia visitá-los no jardim, e eles falavam com Deus. Aí eu pergunto para vocês: isso é bom ou não é bom? Tudo estava funcionando perfeito. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz que Deus plantou um jardim na região do Éden, pôs o ser humano que ele havia formado nesse jardim e fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas para se comer. Deus é bom ou não é bom, irmãos? Adão e Eva não precisavam ir ao mercado. Adão e Eva não precisavam ter cartão de crédito. Adão e Eva não precisavam cozinhar. As coisas estavam à disposição. Eu estou com fome, peraí, vou lá. E pegava, eu quero descansar. Encostava debaixo da árvore e dormia. Estava tudo funcionando bem, porque Deus faz todas as coisas perfeitas, até o dia em que entrou o pecado e eles se separaram de Deus. Eu vou fazer uma outra aplicação desse texto. A igreja, através de Jesus Cristo, Deus estabeleceu a igreja como uma extensão do seu reino aqui na terra. Ou seja, Deus criou a igreja, dotou a igreja de dons, Deus presenteou a igreja com o que há de melhor, para que a igreja fosse uma embaixada celestial na terra, onde a glória de Deus pudesse se manifestar através da igreja. Aí eu pergunto para vocês: é boa a ideia ou não é o que Deus fez? Era para a igreja ser boa ou não era? Deus fez tudo certo, tanto que lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro fala assim: olha, vocês são a raça escolhida, vocês são sacerdotes do rei, vocês fazem parte de uma nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Deus. Isso é bom, não é? Deus fez tudo perfeito. Aí Pedro continua e diz: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que tirou vocês da escuridão para a luz. E ele diz: antes vocês não eram nada, mas agora vocês são povo de Deus. A igreja, ela foi criada e foi estabelecida por Deus para ser um lugar perfeito, para ser um lugar bom, para ser um lugar invejável, para ser um lugar onde as pessoas quisessem entrar, onde as pessoas desejassem estar. Essa é a igreja que Deus estabeleceu. Mas aí alguma coisa aconteceu no decorrer da história, e a igreja que deveria ser perfeita, como o mundo que deveria ser perfeito, acabou se corrompendo, e as trevas entraram dentro da igreja, e a igreja se corrompeu, se enveredou por outros caminhos que não os caminhos do Senhor. Eu quero fazer uma terceira aplicação desse texto: a pessoa, o ser humano. Jesus Cristo semeou as boas sementes no coração de cada crente que compõe a igreja. Quando você foi chamado para a graça e você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele te dotou de presentes,
Ele não somente te deu o selo de filiação divina e transformou você de criatura, de coisa, em filho de Deus, como Ele também te deu sortes de bênçãos. Ou seja, Ele fez o melhor, de modo que toda pessoa que pertence a Cristo, ela desfruta. Isso é só para crente, viu, irmãos? E se tiver algum crente aqui, depois que eu falar isso, olha, eu daria glória a Deus. Vejam bem, Cristo, Ele nos deu o privilégio de desfrutar da comunhão com o Espírito Santo e se alimentar da sua palavra. Será que isso vale glória a Deus a Ele? Olha só, você estava faminto, sedento, a tua alma estava ressecada, sem vida, sem brilho. E de repente você entregou a tua vida a Cristo. O Espírito Santo, Ele tirou de dentro do teu coração tudo aquilo que te fazia mal. Ele colocou dentro do teu coração a alegria. E olha, o crente, até mesmo quando ele está triste, ele salta de alegria na presença de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo. Mas aí, queridos, Deus ainda nos deu dons espirituais. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo tentando demonstrar o tamanho dessa graça que nós recebemos, ele diz assim: a misericórdia de Deus é muito grande. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela não pode ser medida pelos nossos parâmetros, pelas nossas medidas. Ele diz: o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, olha só, por causa da desobediência, Ele nos trouxe vida que temos hoje com Cristo. Pela graça de Deus é que vocês estão salvos. E são salvos aí, aplauda o nome do Senhor. Só que é salvo, pela graça. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele fala assim: foi Deus quem nos fez o que somos agora. O presbítero disse aqui o seguinte: em tempos passados, outrora, dia de domingo, eu estava alcoolizado num bar, jogando, trazendo tristeza para minha família, mas agora eu estou aqui adorando ao Senhor pela graça. Olha que coisa maravilhosa. Então eu diria para vocês: ser crente é bom ou não é bom? Claro que é bom. Deus tem sempre o melhor para nós. Mas assim como Deus tem o melhor para nós, o inimigo, ele sabe a hora certa de agir. Esse é o segundo tópico da mensagem. O inimigo sabe a hora certa de agir. Jesus disse que estava tudo perfeito. O joio, o trigo estava crescendo. E eles estão tranquilos, porque a plantação está perfeita, o mundo estava perfeito, a igreja estava perfeita, os homens salvos estavam perfeitos, estava tudo perfeito. Mas o inimigo, ele sabe a hora de agir. E sabe quando ele agiu? Quando todos estavam dormindo. Havia uma sensação de segurança, não havia preocupações. Os empregados iam todos os dias, olhavam as plantações e voltavam com a mensagem: está tudo bem, porque tudo parecia estar perfeito. Mas quando eu penso nessa perfeição, na segurança, quando eu penso naqueles que estão caminhando livres de qualquer preocupação, eu me lembro das palavras do nosso irmão Pedro, na sua carta universal, 1 Pedro 5,8, quando ele fala assim: irmãos, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele está por aí, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ou seja, aqueles empregados, trabalhadores estão tranquilos, porque tudo está perfeito. Mas o inimigo só estava esperando o momento em que eles iriam baixar a guarda, o momento em que eles estariam dormindo relaxadamente,
para ele poder agir. Irmão, o nosso inimigo não dorme. O nosso inimigo, ele está sempre ao nosso redor. E ele não vai agir enquanto o crente estiver cheio da presença de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo. Porque quando você está cheio da presença de Deus, aonde você chega, a glória de Deus que está sobre você dispersa todas as trevas que estiver perto. Mas ele vai ficar esperando o momento em que o crente vai dizer assim: eu não preciso orar porque está tudo bem. Vai tudo bem em casa, vai tudo bem no trabalho, vai tudo bem na igreja, vai tudo bem no ministério que eu participo, vai tudo bem em tudo. E aí é nessa hora que o inimigo pode encontrar uma brecha para entrar e fazer o estrago. Enquanto Deus faz tudo que é bom, o inimigo faz tudo que é ruim. Ele é o oposto daquilo que Deus faz. O inimigo aproveita um momento de distração para semear as ervas daninhas no meio da plantação. E aí, algumas coisas importantes que eu observo nessa palavra. A primeira é esta: o inimigo vai esperar o momento certo de agir. Se você puder, faz tempo que eu não faço isso, né? Então, se você puder, olhar para o irmão que está ao teu lado e falar assim para ele: vigia, não baixa a guarda. Porque é quando a gente acha que está tudo bem, é quando a gente acha que não vai ter problemas, que os problemas aparecem. Segundo, é que o inimigo, ele não coloca plantas grandes que pudessem ser visíveis. O inimigo não chegou lá e cavou um buraco e já colocou um pezão grande de joio, não. O que foi que o inimigo colocou? Sementes. Porque as sementes não poderiam ser identificadas facilmente. Tanto que nós vamos ver na palavra que os trabalhadores só perceberam que havia joio no meio da plantação quando o trigo já estava grande e as espigas estavam aparecendo. Porque as sementes demoram para brotar e elas demoram para crescer. Então o que o inimigo faz? Ele coloca sementes ruins aonde tem semente boa, e a pessoa não percebe, porque aparentemente está tudo bem, mas ali a semente ruim ela começa a crescer. 3 especialidades do inimigo. João capítulo 10, versículo 10. 3 coisas que ele gosta de fazer: ele gosta de roubar, ele gosta de matar e ele gosta de destruir. Não podemos brincar com esse inimigo. Terceiro tópico dessa palavra: o trabalho do inimigo é apenas semear. Quando o Senhor falou meu coração sobre isso, eu falei: uau, eu não tinha pensado nisso ainda. Porque muitas vezes a gente fica pensando no inimigo que vai vir e vai ficar o tempo todo ali insistindo. Não. Nessa palavra nós aprendemos que a única coisa que o inimigo faz aqui é lançar semente ruim e esperar o resultado. Ele vai lá, no momento que a pessoa não está vigiando. E deixa eu te falar uma coisa aqui, isso é muito sério. E se eu fosse você, começar a orar a partir de hoje, se você não está orando. Porque às vezes, aqui entre nós, pode ter pessoas que já têm semente ruim plantada junto com as sementes boas no teu coração e você ainda não sabe. Porque no momento que a gente está desguarnecido, é no momento que a gente está com a guarda aberta, que o inimigo vem, ele coloca a semente e ele vai embora. E ele fica esperando, o tempo vai passar. Ou seja, quem regou as sementes, quem cuidou da semente ruim, não foi o inimigo. Pense nisso, igreja. Não foi o inimigo, mas foram os trabalhadores que estavam cuidando da plantação. Os próprios trabalhadores que estavam regando o trigo estavam também regando o joio. Ou seja, às vezes, mesmo nós que estamos servindo ao Senhor, que temos os presentes de Deus em nós, que são as coisas boas, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós podemos estar regando sementes ruins sem saber. E só vamos descobrir isso mais tarde, quando os frutos começarem a aparecer. Essas sementes,
elas podem representar muitas coisas nas nossas vidas. E algumas dessas coisas que o Senhor me fez entender: primeiro, desejos ocultos. Às vezes um desejo oculto, pecaminoso, sendo alimentado no coração, é uma pequena semente que vai abrir uma grande brecha para a tua destruição. Pensamentos obscuros, negativismo, sentimentos, maus sentimentos, a cultivar maus pensamentos, são pequenas sementes que vão crescendo junto com as boas sementes. E aí, eu vou te dizer uma coisa nesta noite que é para você pensar, é para você sair deste culto pensando. Todo ser humano pode ter dentro de si estas duas sementes. Todo ser humano que eu me refiro, crentes, pode ter essas duas sementes. Paulo fala que havia entre ele uma batalha constante entre o homem espiritual e o homem natural, porque o tempo todo essa batalha estava acontecendo. As boas sementes são aquelas que foram dadas por Deus quando aceitamos a Cristo, e as sementes más são aquelas que o inimigo colocou quando nós não estávamos atentos, quando nós não estávamos vigiando. Uma palavra que alguém disse para você, e essa palavra entrou como uma seta dentro do teu coração, e ela encontrou morada, ela se armazenou dentro do teu coração. É uma semente lançada, que se ela não for sufocada pela presença do Espírito Santo de Deus, ela pode brotar, ela pode germinar, ela pode crescer e pode provocar uma ruptura espiritual na tua vida. Quarto tópico da palavra: de onde veio isso? Essa é a pergunta que os servos fizeram. E novamente estão indo para o campo como sempre faziam, mas quando eles chegam no campo, eles percebem que as espigas estão começando a brotar, e aí alguém olha mais de perto e fala: tem alguma coisa errada acontecendo. Alguém plantou ervas daninhas no meio do trigo. Os servos voltam e dizem para o Senhor: Senhor, de onde veio esse joio? Lamentações capítulo 3, versículo 39 e versículo 40. Olha o que o profeta Jeremias diz: por que nos queixamos da vida, quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Algumas perguntas que as pessoas fazem em relação ao mundo, em relação à terra. Por que tem tanta maldade no mundo? Talvez você já tenha ouvido alguém perguntar isso para você. Por que existem pessoas sofrendo misérias no mundo enquanto outros estão desfrutando do paraíso? Quando se diz respeito à igreja, é muito comum a gente ouvir as pessoas perguntando por que existem tantos escândalos dentro de igrejas. Por que a igreja está se corrompendo? Quando diz respeito às pessoas, é muito comum as pessoas perguntarem: de onde surgiu esse problema na minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? São alguns questionamentos que surgem na vida da pessoa, como aqueles servos que, quando se depararam agora com o joio, eles perguntam: de onde veio isso? Quantos pais que dizem assim: mas eu não criei o meu filho para ser desse jeito? Quantas pessoas que estão dizendo: mas eu não cresci, eu não me formei, eu não estudei, eu não me preparei, eu não sou para ser isso? Por que as coisas estão acontecendo? E o patrão tem a mesma resposta que o Senhor tem para nós nesta noite. Ele diz: foi algum inimigo que fez isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O inimigo é especialista em lançar sementes ruins. E lá em Apocalipse está escrito: ele é aquela velha cobra. Qual que é a cobra? A serpente lá do Éden, chamado Diabo e Satanás, que leva as pessoas do mundo a pecar. A especialidade do diabo
é lançar semente ruim. E a palavra do Senhor diz ainda no mesmo verso: ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com eles. Ou seja, o diabo e os seus anjos estão agindo sobre a terra. Eles estão agindo sobre a igreja, sobre os crentes, para tentar disseminar sementes ruins que venham estragar a boa semente que foi colocada no coração de cada um de nós. O inimigo, o diabo, é o mentor do pecado. Ele é aquele que leva as pessoas a praticar o pecado. Talvez você esteja se autocondenando. Talvez você esteja condenando alguém e dizendo: fulano é culpado. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: o culpado das coisas ruins que estão acontecendo é o diabo. Pastor, não é verdade? É verdade, é Bíblia. Desde o Éden, quando o homem peca, por causa do pecado que entrou no mundo por influência de quem? De Satanás. O homem se tornou uma presa fácil para praticar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que presta. Não foi Deus que fez o mundo ruim. Não foi Deus que fez uma igreja corrupta. Não foi Deus que estabeleceu crentes falsos. Mas o diabo que veio enquanto esses estavam desapercebidos e lançou a má semente. E agora, minha gente, tem que crescer junto. Fazer o quê? Ele pode enganar nações. O diabo pode enganar governos. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo diz: não é de admirar que ele pode até se disfarçar e ficar parecido com um anjo de luz. O poder do diabo é enganar as pessoas. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: que o perverso, o homem iníquo, ele chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, enganando a todos com todo tipo de maldade. Ou seja, o diabo, ele causa um engano no coração das pessoas. E agora aqueles servos estão perguntando: quem provocou isso? Quem fez isso? Por que as coisas estão acontecendo? E eles vão até o seu Senhor e perguntam para ele: o Senhor quer que a gente arranque? Cá entre nós, gente, tem crente assim também, não tem? De vez em quando dá vontade de falar assim: Senhor, deixa eu resolver essa parada. Eu já vou lá, já arranco o que não presta e deixo o que é bom. Aí o Senhor fala para a pessoa assim: olha no espelho, vê quem você é. Todos somos pecadores. Eles queriam eliminar o mal pela semente, não era pela raiz, era pela semente. Ainda hoje as pessoas estão querendo resolver os problemas que foram criados pelo mal, fazer justiça com a própria mão. Aliás, a gente está vivendo um período, um tempo, onde as pessoas estão cansadas de serem enganadas. As pessoas estão cansadas das falsidades. As pessoas estão cansadas da corrupção que há no mundo. E muitas pessoas estão tentando fazer justiça com as suas próprias mãos, porque eles acham que se eles tomarem a frente para resolver o problema da violência, eles vão sanar os problemas do mundo. Só que eles resolvem o problema da violência praticando violência. Ou seja, o mundo, qual é a justificativa para tantas guerras no mundo? A paz. As nações estão brigando entre si. Os homens estão indo à guerra para quê? Em nome da paz. O enfraquecimento do poder do inimigo, o combate à ameaça global, tudo isso em nome da paz. Ou seja, todo dia, minha gente, tem milhares e milhares de pessoas que estão morrendo no mundo em nome da paz. As pessoas estão se matando pela paz. As pessoas estão lutando pela paz. Inocentes no mundo estão morrendo por causa da paz. E o que foi que esse Senhor disse para os seus empregados? Não arranque! Porque pode ser que arrancando o joio, você tire também o trigo. Pode ser que querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, você mate o inocente. Pode ser que querendo resolver os problemas do mundo, praticando violência, você acaba
com o direito do inocente. E na igreja não é diferente. Porque a batalha contra o pecado nas igrejas tem consumido milhares de vidas inocentes. A igreja, sob o pretexto de querer eliminar o pecado, a igreja, sob o pretexto de querer resolver o problema da santidade, a igreja, sob o pretexto de achar que pode trazer santidade através de seus próprios esforços, tem consumido milhares de vidas inocentes ao longo da história. Quantos mártires que morreram, acusados injustamente pela igreja, porque diziam que eles não eram santos, e a igreja então os martirizou, os matou, e depois de muito tempo descobriu-se que eles eram inocentes. E ainda hoje, gente, tem gente sendo abandonadas dentro das igrejas, tem pessoas sendo excluídas dentro da igreja em nome da santidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja: quem promove santidade é o Espírito Santo do Senhor. Se nós queremos resolver o problema de santidade, nós precisamos invocar o Espírito Santo sobre nós, porque Ele trará santidade sobre nós. Mas a igreja não pode querer se levantar como juíza, ser sentenciadora da verdade, e começar a condenar as pessoas, dizendo que estes são e aqueles outros não são. O que esse Senhor estava dizendo para os seus empregados é: cuidado, porque pode ser que você confunda o joio e o trigo, e você acabe arrancando o trigo pensando que é joio. Por isso é importante deixar crescer junto. Vamos falar de pessoas. Quantos relacionamentos que a gente rompe com determinadas pessoas porque a gente acha que a outra pessoa é do mal, em nome da santa santidade. Essa santa santidade é santíssima, né? Vamos dizer assim, bom, deixa pra lá. Porque fulano é uma má influência. A gente ignora às vezes as pessoas que pensam diferente de nós, porque a gente tem mania de considerar os outros ervas daninhas, e a gente esquece que a semente pode estar dentro de nós também. E às vezes a gente, querendo estipar essas ervas daninhas, nós acabamos rompendo relacionamentos com pessoas que lá na frente nós vamos descobrir que não eram joios, eles eram trigos. Mas nós não tivemos discernimento para saber esperar o tempo. O patrão chama os empregados e ele fala sobre uma coisa importante: o risco que envolve um juízo precipitado. Igreja, é por isso que nós não podemos ser juiz na vida de ninguém. Olha o que aquele Senhor diz: não arranque, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Então deixe que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. 3 coisas que nós precisamos aprender. Primeiro, não se resolve o problema do mundo com violência. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Se você se considera um homem e uma mulher de Deus, aprenda que nós vamos vencer o mal é com o bem, não é praticando o mal contra o mal. Segundo, não se resolve o problema da igreja expulsando as pessoas que julgamos incompatíveis com os nossos valores. Romanos capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes, devemos fazer o quê? Ajudar os fracos a carregarem suas cargas e não querer agradar a nós mesmos. Se tem alguém na igreja que você imagina que essa pessoa ela tem valores incompatíveis com o seu, e que os seus valores estão certos e o dela está errado, então escute o conselho da palavra do Senhor. Você que julga que está certo, parabéns, você é mais forte. Então pega aquele que está fraco e ajude ele a carregar a carga. E terceiro, não se resolve problemas pessoais se afastando das pessoas. Lá em João capítulo 17, versículo 15, na oração sacerdotal, Jesus disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo. Se você quer viver num ambiente onde não tenha joio,
Se você quer viver num ambiente onde não tenha ervas daninhas, o meu conselho, escute isso, é que você morra agora e vá para o céu. Porque enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter que conviver com as ervas daninhas e quem sabe sementes plantadas até dentro de si mesmo, que vão precisar ser sufocadas, vão precisar ser arrancadas no tempo certo. Enquanto nós estivermos aqui, olha a oração de Jesus: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Essa é a oração de Jesus. O que fazer quando o joio for identificado? E aí eu peço à igreja para ficar em pé. O que devemos fazer então? Primeiro, espere o tempo da colheita. Espere o tempo da colheita. Na hora em que o trigo começar a produzir, o joio vai se manifestar. Amém? Você entendeu o que eu falei? Não entendeu? Não ouvi glória a Deus? Olha, não, calma, agora não. Deixa eu falar de novo, porque olha que palavra. Olha o que o Senhor está dizendo na sua palavra. Na hora em que o trigo começar a produzir, o joio será manifestado. Amém? Sabe quando o joio se manifesta? É quando o trigo começa a brotar as suas espigas. Aqueles servos só perceberam que tinha joio na hora que o trigo começou a produzir. Quando o crente começar a produzir frutos de boa qualidade, vai ficar fácil identificar o joio. Aleluia. Quando a igreja ela se revestir do poder de Deus da maneira como Deus quer, o joio vai se manifestar, porque não existe comunhão entre trigo e joio. Quando a igreja se revestir do Senhor, do poder de Deus, o joio ficará nítido, porque joio não produz trigo. E na hora que começar a se manifestar os frutos, o mal não vai resistir à força do bem. João capítulo 1, versículo 5. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Oh, meus irmãos, na hora que o trigo começar a produzir, vai ser nítido. E o Senhor diz na sua palavra que esse dia vai chegar. Eu quero trazer essa palavra para os nossos dias, para este momento, para a igreja do Senhor, neste lugar, para a nossa vida, para essa nação. Na hora em que nós nos convergirmos em direção ao Senhor, nos voltarmos para Deus e deixarmos que a natureza de Deus comece a resplandecer nas nossas vidas, o joio ele vai ficar nítido. Então chegará o tempo da colheita. E quem fará esta colheita não somos nós. Não somos nós que vamos dizer esse é, esse não é. Mas Jesus disse: os anjos de Deus farão a separação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar essa palavra lembrando de algo que eu disse no decorrer dessa mensagem. Todo ser humano, todo homem e mulher que diz ser de Deus, tem que se guardar, ter cuidado, porque pode haver joio plantado nesta terra boa que é o teu coração. Assim como tem a semente, se em algum momento da tua vida você não vigiou, se em algum momento da tua vida você esteve desapercebido, talvez cheio de segurança, de confiança, de que estava tudo bem, quando não estava bem. Porque quando a gente pensa que está tudo bem, o inimigo vem e coloca o joio. Deixa eu te falar uma coisa: não se preocupe, não se preocupe, porque o trigo que está na tua vida, que está sendo regado pela palavra do Senhor, que produz vida, ele vai produzir bons frutos na tua vida.
E se você estiver ligado em Cristo, ainda que tenha alguma semente errada que tenha entrado na sua terra, no seu coração em algum momento, o Senhor nesta noite está ordenando aos seus anjos para vir e remover toda a erva daninha de nossos corações. Essa é uma palavra para a igreja. Essa é uma palavra para que a igreja fique atenta, para que a igreja não baixe a guarda, para que a igreja não deixe de vigiar a todo tempo, porque quando nós dormimos, o nosso inimigo não dorme. Eu ouvi hoje de manhã um de nossos irmãos dizendo, ele dizia mais ou menos assim: quando eu estou dormindo, quando estou descansando, eu sei que Deus ordena aos seus anjos para estar me guardando e protegendo o meu sono, a minha mente, os meus pensamentos, dos sonhos errados, das más influências que podem vir durante o teu sono, porque enquanto você está dormindo, o inimigo continua acordado, esperando uma brecha para lançar o joio. Se você puder, eu gostaria que você se aproximasse de alguém nesse momento e que você se unisse com esse teu irmão e a tua irmã nesse momento para orar por ele. E se você puder também, diga para ele uma palavra, diga para o seu irmão que a gente precisa vigiar a todo momento. A gente não pode baixar a guarda, porque o joio, ele vai ser lançado no momento que a gente baixar a guarda. O leão não tem pressa. O leão não tem pressa. Ele escolhe a presa e ele fica esperando o momento certo de atacar. O leão não ataca o mais forte. O leão geralmente ataca o mais frágil do rebanho. O mais frágil do rebanho um dia já foi valente, mas tomado pelas deficiências, ele vai perdendo as forças. E Pedro diz, o diabo ele fica como um leão esperando o momento, e ele percebe aquele que está mais fraco. E quando ele se afasta um pouco do rebanho, aí então ele vai e ataca. Eu tenho um conselho para você nesta noite: não se afaste do rebanho. Não se afaste desse aprisco onde estão reunidas as ovelhas do Senhor. Não fique longe da comunhão. Não fique longe dos teus irmãos, porque mesmo que você esteja fraco, se você estiver ao lado de pessoas fortes, eles formarão um círculo ao teu redor e não permitirá que o leão te devore. Mas se você estiver sozinho, o inimigo pode vir e pode te destruir. Será que nós podemos orar nesse momento e pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude, que nos fortaleça e que nos torne crentes atentos para não sermos tragados pelo inimigo? Então eu te convido nesse momento a orar por quem está do teu lado. E tudo aquilo que você deseja sobre a tua vida, neste momento, deseje sobre a vida do teu irmão, sobre a vida da tua irmã, enquanto nós cantamos o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus. Esse é o momento, Senhor, de restauração. Esse é o momento, Senhor, onde o teu Espírito Santo tem a liberdade para entrar em nossos corações. Remover, Senhor, qualquer semente que não seja boa, qualquer semente que possa atrapalhar o crescimento dos frutos espirituais do reino.
negativa, fique sabendo que essas coisas não procedem de Deus, porque o que Deus faz é bom, o que Deus dá é bom. E se há algum pensamento ruim sobre você, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora da tua vida todo sentimento ruim, toda semente nociva, toda semente ruim que vem para sufocar os frutos de Deus na tua vida, estão repreendidas agora, em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus é como um fogo abrasador. O Espírito de Deus é como um fogo que queima e que purifica. E quando ele entra, ele traz consigo aquilo que é bom. Em nome do Senhor Jesus, alimenta-te das coisas boas, porque os teus frutos começarão a aparecer. Os frutos começarão a brotar na tua vida. O renovo virá sobre a tua vida. Os tempos bons virão sobre a tua vida. O tempo de cantar chegará para você. E aquilo que é ruim será dissipado e queimado pelo fogo da presença de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. E eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor está trazendo mudanças, que nesta noite o Senhor está trazendo purificação. Nesta noite o Senhor está liberando sobre a vida da tua igreja boas sementes que irão produzir bons frutos. E tudo aquilo que o diabo tentou plantar no coração e na mente dos teus filhos está sendo dissipado nesta hora, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Se você crê, levanta a tua mão ao céu. A graça desse Deus que é bom, que só faz coisas boas, o amor de Jesus Cristo prova inconteste do quanto Deus é bom. A presença do Espírito Santo que te purifica nesta noite e arranca do teu coração as sementes ruins, seja sempre sobre a tua vida, e que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família. Boa semana a todos.